utilizando, para poder compartilhar junto com vocês aí os nossos momentos, ok? Passando informação, trocando ideias, e inscrevam-se lá no nosso canal, ok? Mário? Obrigado, Dari. Bom dia a todos. Vou então dar início à minha apresentação. Eu vou falar sobre DevOps e ALM, dois conceitos muito utilizados para empresas que trabalham com desenvolvimento de software. DevOps, mais à frente eu vou explicar o que é, e ALM. Bom, eu sou Mário Soares, sou formado na área de TI e sou especialista em gestão de projetos. Como agenda, eu trago alguns desafios com empresas que trabalham ou com projetos de software, e usando o ALM, como é que nós podemos dar respostas a estes desafios ou problemas que empresas que trabalham com software normalmente enfrentam. Vou falar também do conceito de DevOps e vou apresentar aqui um caso de sucesso, o DevOps Jupyter, como é que nós usamos o conceito de DevOps dentro da Jupyter para que possamos, então, desenvolver projetos de software. Dando início aqui a falar sobre os desafios que podemos encontrar com desenvolvimento de software, podem ser vários os desafios, vários problemas, mas eu escolhi 3 que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho muito pertinente, que acontece muito com empresas que trabalham com software. O primeiro deles tem a ver com os requisitos. Então, requisitos por quê? Porque, sem sombra de dúvida, um dos fatores de sucesso para que se possa ter um projeto de software é requisitos. Então, se nós não tivermos a capacidade de entender aquilo que o nosso cliente pretende, não saber documentar o que ele quer, as funcionalidades que ele quer para o software, então fica muito difícil desenvolver o software. Então, o desafio aqui é como nós podemos garantir que esses softwares estão devidamente, vamos assim dizer, documentados. Um outro desafio está relacionado com os testes. Testes, eu diria que é outro grande desafio, porque muitas das vezes os testes não estão alinhados com os objetivos do negócio. E devido a prazos muito curtos, cronogramas muito apertados, eles são deixados para a parte final. E quando é deixado para a parte final, faz-se tudo à pressa. E quando vai se entregar o software para o cliente, é aí que os bugs começam a acontecer. Então, é nessa hora, às vezes, eu como gestor de projeto quero enterrar a cabeça, quero me esconder, mas não é esse o objetivo. O objetivo é garantir que os testes sejam feitos de acordo com os objetivos do negócio. O outro desafio está relacionado com processos integrados para o trabalho. Então, seja empresa pequena, média e grande empresa, toda empresa que trabalha com software tem que ter processo. Então, esse processo estamos a falar desde a entrada de requisitos, o processamento para processar no final os dados. Então, esse é um dos grandes desafios. O processo pode ser usado para quem está a fazer, por exemplo, um desenvolvimento de um software para um trabalho da escola, nas empresas. Então, isso realmente também é um grande desafio. Se você tem processos integrados, acabas agregando valor para o negócio. O que acontece é que muitas das vezes esses processos eles não estão integrados. Ou seja, a área de requisito tem um processo, a área de teste tem um processo, então esse processo acaba por não se comunicarem, não agrega valor para o desenvolvimento do software. Então, tendo em conta esses 3 desafios que eu aqui apresentei, o que isso implica para o nosso desenvolvimento de software? Então, para isso existe a chamada gestão do ciclo de vida das aplicações, ou chamado ALM. O ALM ele vem permitir que ele vem dar resposta
a solução desses problemas que muitas empresas têm encontrado. Então, com o conceito de DLM para desenvolver os softwares, vamos assim dizer, para fazer a gestão de todo o ciclo de vida das aplicações, ele usa praticamente um conjunto coordenado de etapas, que essas etapas é que vão permitir que os softwares sejam desenvolvidos e agregam valor para o negócio. Estamos a falar de etapa como levantamento de requisitos, estamos a falar como etapas também como desenho da solução. Após o desenho da solução, temos também ainda a implementação, a codificação, que estamos a falar dos programadores. Quem é programador? Que não seja Júpiter. Ok, boa, boa. Quem trabalha na área de infraestrutura, rede, servidor, ok, isso é bom. É aqui que vocês entram, tá? Então, estamos a falar também da área de teste. Tem aqui algum analista de teste que não seja Júpiter? Ok. Tenho. Há muita oportunidade no mercado para essa área, porque desenvolver um software que não seja testado é uma grande falha, atenção. Estamos a falar de área como transição e estamos a falar da área de manutenção e sustentação. Então, como é que isso funciona? A partir de uma necessidade de negócio, eu, Mário, sou gestor de projeto, fui alocado para desenvolver um software ERP para uma empresa. Ok? Eu fui fazer o estudo de viabilidade daquele projeto, então eu preciso entender como é que eu vou desenvolver aquilo. Eu não vou já chegar, olha, equipa, está aqui, vamos desenvolver. Mas Mário, como é que vai ser a entrada dessa ferramenta? O que é que nós vamos fazer? Não. Antes disso, eu tenho que montar uma equipa de analista de requisitos, vamos fazer várias reuniões, vários encontros com o cliente, para entender como é que ele quer o software, que funcionalidades é que ele quer integrar. Então, aqui é feito esse levantamento. Com esse levantamento aprovado, documentado, é feito o desenho da solução. Estamos a falar de área de arquitetura, modelo de dados. Então, essa área, ela vai fazer essa arquitetura, esse desenho da solução. Com o desenho da solução, então, nós, ou eu, como gestor, vou fazer o planeamento com a área de desenvolvimento, como é que nós vamos desenvolver o software. Tá? Aqui. Após disso, a área de software, a área de desenvolvimento não pode simplesmente chegar para mim como gestor e dizer, olha, Mário, terminamos, tá ok, vamos entregar para o cliente. Posso dizer, não é bem assim. Eu preciso que esse software esteja testado, certo? Eu preciso que o cliente venha confirmar se é assim mesmo. Então, são realizados vários testes e depois disso é feita uma transição, ou seja, é passado o conhecimento para áreas afins que vão acompanhar, que vão dar continuidade ao software que foi desenvolvido. Com essa transição, o projeto ou o software não morre. É normal que o software, depois de entrega, tenha ou aconteça bugs, solicitações de melhorias. Então, essa equipe aqui de manutenção, ela é responsável por garantir a melhoria contínua do software. Tá? Ok. Não basta só esse conjunto coordenado de etapas. Por quê? Porque software precisa também de 3 principais pilares. Estamos a falar de pilares como processos, tecnologia e pessoas. Então, esses 3 pilares é que vão permitir que tudo que nós vimos aqui seja desenvolvido. Ou seja, nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento, pessoas que estejam capacitadas para poder desenvolver o software. Precisamos de ferramentas que permitem as pessoas ou colaboradores que vão desenvolver o software possam assim trabalhar. E processos automatizados através de ferramentas integradas para permitir que sejam desenvolvidos softwares. Tá? Ok, DevOps. Já vi que temos aqui muita gente que é desenvolvedor e trabalha com infraestrutura. A primeira vez que eu vi DevOps, eu fiquei a pensar, isso aqui está relacionado com iTunes,
isso aqui está relacionado com PMBOK, isso aqui está relacionado com CMMI. Eu vi muitas boas práticas aqui relacionadas com DevOps. Mas onde é que está o grande problema? O grande problema é que o que acontece é o seguinte: o desenvolvedor, por natureza, ele quer inovar, ele quer trazer ideias, quer trazer soluções. Já o homem de infraestrutura, ele não quer que haja mudança no seu ambiente. Ele não quer. Mas o desenvolvedor quer colocar um pacote em produção e o homem de infraestrutura diz: não, você para colocar isso em produção tem que abrir uma mudança. E o processo de mudança é muito burocrático. Não estou a falar mal da infraestrutura, não me levem a mal, porque eu também já trabalhei com infraestrutura. Mas é uma guerra que existia ou que existe, em que um quer inovar, o outro quer garantir estabilidade. Onde é que entra o DevOps nisso? O DevOps, ele vem simplesmente dar resposta a essas duas áreas que, não, é possível que vocês trabalhem juntos, é possível que vocês estejam unidos, é possível que vocês consigam entregar solução ou entrega contínua de forma integrada para o cliente. Então, o que é o DevOps? DevOps é simplesmente a união dessas duas áreas, desenvolvimento e infraestrutura, ou operação ou sustentação. Elas vão trabalhar em colaboração para juntos darem respostas às necessidades que vão surgindo. DevOps é isso, não é segredo. Então, eu diria que DevOps usa conceitos de ITIL, ou boas práticas de ITIL, ou boas práticas de PMBOK, de CMMI, esses frameworks para desenvolvimento de software, ou mesmo até para soluções ou projetos de infraestrutura. Tá? Ok. Vimos que um dos pilares que está relacionado com ALM é processos. Então, a Jupyter desenvolveu soluções integradas de processo ou processos integrados para, assim, desenvolver os seus projetos de software. Estamos a falar de processos a nível organizacional que vão dar apoio à área de desenvolvimento, à área de sustentação e essa área de apoio. Aqui podemos ter treinamentos, porque um dos requisitos que temos como pilar são as pessoas precisam ser capacitadas, então elas devem ser treinadas, precisam ter conhecimento para o trabalho que vai ser feito. Essas pessoas precisam ter um guia, uma entrada, como é que vai ser feito esse trabalho. Estamos a falar de processos integrados. Esta aqui é que é a nossa solução. Este aqui é a nossa solução. O que eu quero dizer? Eu falei de pilares como pessoas, processos e tecnologia. Então, dentro da Jupyter, nós temos ferramentas integradas, certo? Que permitem que os colaboradores consigam, assim, realizar os seus trabalhos. Podemos mapear desde a entrada de uma necessidade de negócio, certo? Que vai ser desenvolvida como um software. Por exemplo, nós usamos ferramentas como o Service Manager, System Center ou Service Manager, que é aqui onde vai se fazer as solicitações. Eu falei do estudo de viabilidade, certo? Então, faz um estudo de viabilidade quando for um projeto. Ele entra aqui, que pode ir, por exemplo, para o EA ou para o projeto online. O que é o EA? O EA é uma ferramenta para os analistas de requisitos que usam para fazer o levantamento, a documentação desses requisitos. Então, vejam, estamos a falar de boas práticas, não é nada criado assim da cabeça. Ou seja, o processo permite que, com essas ferramentas integradas, nós podemos fazer as nossas solicitações a partir daqui, que dependendo do tipo de solução, ela vai ou para a criação de requisitos, ou já o próprio gestor do projeto pode começar a fazer o seu planeamento e depois pode sentar ou analisar quais são os requisitos necessários para desenvolver software. Como também o processo permite que a solicitação caia direto aqui no nosso Azure DevOps. Nossos colegas falaram muito bem do Azure DevOps, acho que não precisa repetir, mas o Azure DevOps para Jupyter é uma ferramenta que permite registrar várias atividades, permite fazer as nossas atividades, ou seja, ele é um integrador aqui, ele é um integrador. Eu vou mostrar depois alguns exemplos como é que isso funciona. Ok. Tá.
Eu, gestor do projeto, sentei com os analistas de requisitos, fizemos os requisitos, certo? Fez a elaboração dos requisitos. Então, fiz o meu planeamento. Eu preciso que preciso permitir que a área de desenvolvimento comece, então, a fazer lá os códigos, deployment, essas coisas todas. Então, vejamos, daqui até aqui, estamos a falar de ferramentas de apoio. E tudo vem cair aqui no nosso Azure DevOps, uma ferramenta que nós usamos para fazer toda essa integração. Então, estamos a falar desde o repositório, estamos a falar desde a integração de ferramentas, o orquestrador, estamos a falar do registro de hora para acompanhar o lançamento das horas, estamos a falar aqui nesse lado de rede social, também existe uma rede social interna onde os colaboradores podem trocar ideias, compartilhar informação. Estamos a falar do Microsoft Teams, que é uma ferramenta unificada. Acredito eu, não sou funcionário da Microsoft, mas acho que o Ivo pode me dar essa informação. É que nem o Microsoft Link, certo? O Teams é que nem o Microsoft Link, correto? Mais do que isso, pronto. Olha, está aí o especialista falou. Mas é uma ferramenta muito boa, nós usamos. Eu tenho visto os meus colegas usarem diariamente, eu também às vezes uso. É muito bom para trocar informação. Temos o pull request, temos aqui a área que permite fazer os testes. Oh, Fernando, estás aqui, ó. Até BI também está aqui integrado. Então, este é o nosso integrador e tudo isso nos permite fazer um trabalho ou desenvolver software de forma ágil, não é nada burocrático, é uma solução totalmente integrada. E eu falo de integração não só de soluções de um único fabricante. O AI em si não é uma ferramenta Microsoft, mas ela está aqui integrada. Ok. Falei que nós começamos com o levantamento de requisitos. Com o levantamento de requisitos, eu aqui apresento, usando o Azure DevOps, ou antigamente conhecido como VSTS, um backlog de produtos, de como é que é feito. Isso é um caso prático dentro da Jupyter, é assim que funciona. Os analistas de requisitos elaboram seus requisitos e ele vem cair aqui, certo? E eu consigo ver o status de como é que está esse requisito, desde a elaboração até a aprovação, que vem aqui para o gestor do projeto poder, então, fazer o planeamento do projeto. Um outro exemplo, temos aqui uma integração entre o PWA, ou Azure DevOps, PWA Project Web Access, ou MS Project, ou seja, eu, como gestor de projeto, a fazer o planeamento do meu projeto, eu não preciso criar as atividades e depois ir no VSTS ou no Azure DevOps também lançar a sprint. Não, eu faço tudo aqui e faço a integração para aparecer aqui no VSTS. Isso permite, então, que a equipa de projeto consiga ter acesso à sprint e criar as suas atividades necessárias para desenvolver o software. Isso é uma outra ferramenta para quem trabalha muito com metodologias ágeis, por exemplo. Consegue verificar aqui que eu aqui consigo, junto com a equipa, fazer o planeamento e estimar as minhas sprints, ou as histórias das sprints, certo? Então, também funciona. Nós temos isso também integrado. Tá? Este aqui é um quadro que nós temos o ciclo de desenvolvimento, ou seja, aqui a equipa de desenvolvimento ela consegue ter uma visão de todas as tarefas ou atividades que foram criadas. Estamos a falar de tarefas como vagas, cartas de melhorias. Temos aqui várias atividades onde a equipa tem essa visão. Aqui também é um outro quadro que eu consigo controlar o lançamento de horas dos projetos, de como é que está a performance da equipa, quais são os desenvolvedores, os analistas de teste que estão alocados ao projeto e como é que está o desempenho de cada um e o tempo já utilizado para desenvolver o software. Ok. Benefícios
quando nós temos ferramentas customizadas e alinhadas ao processo de negócio. Simplesmente dizer que quando nós temos ferramentas alinhadas ao processo, ela permite que a equipa torne-se mais ágil. Não é um processo burocrático. Há uma integração das atividades de várias áreas que permite, então, que eu consiga fazer esse alinhamento do processo. Um outro exemplo, eu posso fazer uma ata de reunião já na própria ferramenta, já integrada e já disparar para a equipa poder visualizar o que foi documentado naquela ata. Então, são vários benefícios associados a ferramentas quando estão alinhadas ao processo. Benefícios alcançados com a ALM. Estamos a falar de redução do tempo de manutenção, por quê? Usando o conceito de DevOps, então a equipa torna-se mais ágil, porque vimos aqui que ela permite essa integração. Aumento da qualidade, por quê? Porque temos uma área de teste, certo? Os nossos testes, se forem bem-sucedidos, vão garantir qualidade no produto que vamos entregar. Maior produtividade, isso é verdade, a equipa se torna mais produtiva, porque quando é feito todo o processo e é seguido conforme as boas práticas, eu posso pegar, se o trabalho já terminou, alocar aquele recurso para um outro projeto. É produtividade isso, estamos a falar de produtividade. Maior interação, comunicação e trabalho em equipe, com ferramentas que permitem uma comunicação interna unificada, então a equipa está mais sincronizada àquilo que precisa ser feito, e processos padronizados. Então, posso ter processos para diversas áreas, mas se eles forem padronizados e tiverem um apoio a nível organizacional, então isso também acaba a ser uma mais-valia para a organização. Então, é isso que eu tinha para falar-vos hoje. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.